O fim chega para tudo e para todos. Já dizia Heráclito de Éfeso. Nada é permanente, é certa mudança. Mas alguns fatos acontecem de uma forma estranha e misteriosa. Vidas são ceifadas por eventos que muitas vezes são inexplicáveis e nunca solucionados. Outros casos criam intrigantes teorias conspiratórias, que acabam alimentando o imaginário coletivo. No mundo da música, muitos artistas morreram, mas o amor que os seus fãs tinham por eles fez com que histórias e ideias fossem criadas para pôr em xeque a inevitável finitude de seus corpos mortais. Uma das místicas mais fascinantes e mórbidas da cultura pop é o intrigante Clube dos 27. E foi um período do rock e de outros cenários musicais onde os seus artistas acabaram morrendo coincidentemente aos 27 anos. Alguns de forma bem misteriosa e alguns acham que foram assassinados pela CIA. Mas como é que tudo isso começou? No vídeo passado eu falei do Robert Johnson, um músico que inaugurou o Clube dos 27. Sua morte é um mistério e levam a várias teorias, desde envenenamento, sífilis, até um suposto pacto com o diabo. A partir de Robert, essa tal maldição pegou vários pelos anos que se sucederam, sendo o pico maior entre 1969 e 1971, com a morte de 4 ícones do rock, num curto intervalo de 2 anos. Muitos acham que o Rolling Stones era a banda do Mick Jagger e do Keith Richards, mas se enganam, pois a banda era Brian Jones, isso segundo a fala de Bill Wyman. Como um dos membros fundadores e também o primeiro de uma série de rockstars que viriam a morrer com 27 anos, Brian Jones ajudou a trazer para o mundo uma das maiores bandas de rock do mundo. Ele entrou bem nos primórdios da banda para substituir Dick Taylor. Ele era filho de um engenheiro da marinha inglesa com uma dona de casa. Nascido em 42, ele é reconhecido como um ferrenho defensor do blues e das diferentes influências étnicas que existiam dentro do rock, como garante o seu biógrafo, o jornalista Paul Trinka. Em 8 de junho de 69, o seu vício em drogas lhe causou a expulsão do Rolling Stones. É até irônico isso, pois todos ali faziam uso frequente de substâncias ilícitas, mas Brian parece que passava dos limites. Menos de um mês depois, em 3 de julho daquele mesmo ano, ele foi encontrado morto, aos 27 anos, boiando na piscina de sua casa, em Cotford Pharma. A princípio, a morte foi considerada acidental, mas existem indícios que na verdade ele foi assassinado por Frank Thorogood. A história da morte do Brian é muito cheia de detalhes, então eu recomendo vocês assistir o documentário do Netflix chamado 27 Gone Too Soon, que mostra muito mais sobre vários furos que tem em relação à morte dele e um possível assassinato, bem como a história de outros membros do Clube dos 27.
Um dos maiores guitarristas do mundo era negro. Para muitos que ainda acham que o rock é algo ariano, como bradam alguns pseudo-intelectuais por aí. James Marshall Hendrix revolucionou tudo o que se entendia sobre guitarras e o jeito de tocar o instrumento. Teve como road e aviãozinho de ácido o saudoso Lemmy Kilmister, que ganhava os trocos na transição ilegal e ainda levava alguns blotters para o uso próprio. Hendrix dispensa apresentações. Foi basicamente um dos primeiros músicos a popularizarem o pedal wah-wah, bem como participou de um dos maiores festivais do rock, o Woodstock, e também criou performances nunca vistas antes no mundo da música, bem como criou uma série de riffs que compuseram clássicos do rock que mais tarde viriam a influenciar várias das bandas de heavy metal que a gente escuta nos dias de hoje. Hendrix chega ao fim de sua vida em 18 de setembro de 1970, em um quarto de hotel em Londres. Segundo a sua namorada, Monica Dinneman, ele havia tomado 9 comprimidos para dormir que eram dela, sem que ela soubesse. O médico que atendeu Hendrix inicialmente disse que ele havia se asfixiado ou se afogado literalmente em seu próprio vômito, que tinha muitos traços de vinho tinto. Por anos, a Mônica alegou que ele ainda estava vivo quando foi colocado dentro da ambulância. Porém, como ela sempre entrava em contradições em diferentes situações e depoimentos, essa argumentação acabou sendo descartada. Mas uma teoria foi criada, a de que, pelo fato de ele ser negro e naquela época ainda existirem muitas tensões raciais, ele foi jogado de qualquer jeito dentro da ambulância. Logo, ele ficou em uma posição que favoreceu o afogamento dele no próprio vômito. A causa da morte do saudoso guitarrista ainda levanta uma série de dúvidas, mas uma coisa infelizmente é fato: ele morreu com 27 anos. Janis Joplin, talvez a mais bela voz do rock clássico, misturava peso, melodia e drives agudos e altos, com uma energia nunca vista antes, até aquele momento. Pode-se dizer também que ela foi um dos primeiros casos de entre os astros do rock. Para vocês terem uma ideia, ela foi considerada, ironicamente, um dos homens mais feios da escola. Idiotices adolescentes à parte, ela calou a boca desses babacas, porque afinal de contas ela faz parte da história do rock e é as bases de tudo que a gente ouve hoje de som pesado. Janis era do Texas e nasceu em 1943. Como sofria perseguição por conta do seu sobrepeso, espinhas na cara e suas roupas, sofria de depressão e bulimia. Logo, a rebeldia hippie veio como uma forma inconsciente de superar esses traumas, e com isso veio a música. De todos os membros do Clube dos 27, Janis parece ter tido a vida mais conturbada. No fim da década de 60, no auge de sua carreira, ela engravidou e acabou abortando. Mais tarde, em entrevistas, ela disse que isso foi um gatilho para piorar mais ainda seu quadro depressivo e a fez desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Ela até usou alguns medicamentos para tratar esses problemas, mas o transtorno só aumentou a sua relação com as drogas e o uso acabou se tornando cada vez maior. Ela sai de São Francisco e volta para o Texas para tentar se reaproximar com a família, mas foi em vão. Ela então volta para São Francisco e conhece a banda Big Brother and Holding Company, que acabou fazendo sucesso lá pro segundo disco com a música Piece of My Heart. E até aqui no Brasil, já nos anos 70, ela acabou dando as caras para curtir o carnaval e conhecer as praias do Rio, e acabou ficando conhecida por fazer um topless. E também tinha uma outra intenção: se internar em uma clínica de recuperação para drogados, onde ela ficou 10 dias e depois voltou para os Estados Unidos.
Denise teve uma vida conturbada desde o começo e perto do seu fim não foi diferente. Enquanto esteve no Rio, ela conheceu David, com quem noivou um tempo depois. Parecia que ela finalmente havia encontrado a paz de espírito que precisava. Mas tudo acaba quando ele descobre que ela o estava traindo com a sua ex-namorada, Cassandra. O rompimento fez com que ela tomasse uma atitude e mudasse de postura. Bom, pelo menos durante um tempo. Ela tinha uma gravação agendada no estúdio Sunset Sounds, mas não apareceu, e depois de horas de seu sumiço, seu empresário resolve ir ao hotel, onde ela estava hospedada, arromba a porta e a encontra deitada no chão, já morta. Ela teoricamente tinha parado com a heroína e estava se tratando com psicólogos e usando metadona para o controle do vício. Segundo o laudo médico, ela tinha várias feridas no braço que estavam em processo de cicatrização. A conclusão foi de que ela estava usando heroína há mais ou menos umas 3 semanas antes da overdose. Então, em 4 de outubro de 1970, Janis Joplin morre aos 27 anos. Jim Morrison não pode ser chamado de um rockstar, apesar de ter levado a vida de um. Porém, segundo algumas fontes dizem, clássicos como Elvis, Chuck Berry e outros monstros do rock não faziam parte da sua vida. E até mesmo o arrebatador sucesso dos Beatles não dizia nada para o jovem boêmio, fã de literatura e poesia. Morrison gostava mesmo era de boas noitadas, uísque e mulherada. Era mais um aspirante a poeta do que rockstar. Porém, ele gostava muito de blues, e vem daí a sua formação musical. O jovem Jim se inspirou no Frank Sinatra para impostar o seu jeito de cantar, mas tudo muda quando ele conhece o tecladista Ray Manzarek, que lê as poesias do Morrison e se encanta com os dons vocálicos do rapaz. Logo, ele o convida para integrar o que viria a ser o The Doors. Os membros do Clube dos 27, podemos dizer que o Jim Morrison era uma espécie de inimigo público das autoridades da época. Seus shows eram frequentemente interrompidos por conta dos seus discursos considerados obscenos, desde os gestos, danças e letras que eram consideradas escandalosas pela sociedade dos anos 60. Durante um desses shows, o caos reinou. O local comportava 7.000 pessoas, mas tinham 12.000. Enquanto a plateia se digladiava por espaço, Morrison, alterado pelo uso de N substâncias, chamou o público de idiotas e, em seguida, segundo algumas testemunhas, mostrou o pau para todos. Depois disso, ele se tornou um inimigo público dos bons costumes, sendo processado e obrigado a pagar uma multa de $500 e uma fiança de 50.000. Mas mesmo tendo acertado os valores, ele ainda corria o risco de ser preso. E aí ele junta as malas com a namorada Pamela Corson e viaja para a França. E lá ele encontra o seu fim. A morte de Jim Morrison é cheia de mistérios. Ele morreu em uma banheira num quarto de hotel aos 27 anos, e as autoridades disseram que foi um ataque cardíaco, mas nenhuma autópsia foi realizada. Existe uma outra versão contada por Marianne Faithfull, onde ela afirma que um ex-namorado dela, que era traficante, matou o frontman do Doors, após ter dado uma superdosagem a ele no quarto de hotel. Muitos também acreditam que a CIA mandou matá-lo, porque, como eu disse lá no começo, ele se tornou uma espécie de inimigo número 1. O fato é que tanto Jim Morrison como Brian Jones e outros membros do Clube dos 27 tiveram uma vida bem desregrada e chocaram as pessoas e a sociedade daquela época. E talvez nunca saibamos de fato
o que aconteceu com eles. Anos depois, o Clube dos 27 tomaria de fato popularidade com a morte do Kurt Cobain. A morte do Kurt é cheia de furos e mistérios. Até detetives foram envolvidos no meio dessa história e até mesmo documentários foram produzidos para a TV. Eu falei um pouco sobre isso, a história dele, no primeiro episódio da série Mistérios do Rock. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, é só descer aqui e dar uma olhada. Bem, outros artistas foram colocados na lista do Clube dos 27 ao longo dos anos, e a mais recente é a Amy Winehouse, que acabou morrendo de uma forma bem debilitada por conta do uso excessivo de drogas. No Google você encontra uma lista completa com as figuras que morreram com 27 anos. Parece que esse número é uma espécie de maldição para os músicos e artistas. Você acredita nessa maldição? Comenta aqui embaixo.